pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Vitor. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o contexto atual do Brasil, tudo que está rolando, questão econômica, questão política, questão da saúde e também a questão da mentalidade do brasileiro, um pouco de sociologia, que é um tema que eu gosto bastante. Mas a gente vai conversar hoje, primeiramente, sobre a questão da saúde, o coronavírus, que é um problemão aqui no Brasil, claro que tem afetado o mundo todo, mas os outros países têm tomado medidas cautelares em relação ao vírus, de combate, contenção, e aqui não, a gente tem um governo que consegue estender o descaso que tem em todos os setores da governabilidade para a nossa saúde contra o próprio povo. Então, o presidente, ele fez a substituição do ministro da Saúde, que era o Mandetta, trouxe para o cargo o Nelson Teich, mas ele segue a mesmíssima política do ministro anterior, que é a de não fazer nada. Né? Ele não tem nenhum plano, assim como o anterior, não apresentou nada, qualquer coisa que pudesse ser eficiente no combate ao vírus. Essa semana ele deu uma coletiva rápida quando a gente atingiu o recorde no Brasil de 475 mortes em 24 horas. E ele disse que os números podem chegar até 1.000 mortes por dia se continuar nessa curva de ascendência. Mas qual vai ser a medida adotada por esse governo para combater? Ele não disse nenhuma, né? A gente não tem teste no Brasil, os testes são pouquíssimos, a pessoa não é testado, já se fala em sair da quarentena e retomar, há muita pressão em muitas cidades, alguns estados, para a retomada, para reabrir o comércio, a economia e tal, que é um ponto super importante, mas a gente não está pronto para isso. Claro que tem países na Europa, tem países na América do Norte que já estão começando uma retomada um pouco mais lenta, mas eles têm muitos testes, eles conseguiram mapear quem tem a doença, quem não tem, onde estão essas pessoas, né? A gente não tem nada disso. É uma volta no escuro. E muitos desses países que iniciaram uma volta tiveram que segurar, como Nova York, que teve uma estabilidade nos números, começou uma pequena queda, eles começaram a retomada, houve um aumento de novo no número de casos, número de óbitos decorrentes do Covid-19, eles tiveram que retornar ao estado de quarentena. Esses números que a gente tem hoje, como houve essa semana do recorde de 475 mortes em 24 horas, são números muito subnotificados. São números fraudulentos, como tudo nesse governo que é apresentado. A gente tem que fazer uma comparação e a gente fala isso da impressão que mas tá querendo colocar aí um viés de dúvida no governo, que é um governo super honesto. Não, eles são fraudulentos em tudo mesmo. Só uma comparação, um dado que eu peguei aqui muito legal. Se você comparar a porcentagem de mortes naturais, que não é Covid, decorrentes de problemas respiratórios, não entra no relatório de Covid. Se o cara colocar lá no óbito a complicação respiratória, não é a mesma coisa que Covid-19. No Amazonas, em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento de mortes decorrente de complicações respiratórias foi de 4.475% em comparação ao mesmo período de 2019. Isso não entra no Covid. E será que não tem nenhuma ligação com o Covid, esse disparo no aumento, né? Se pegar aí no Pernambuco, o salto foi de 7.200% em relação ao ano passado. Ou seja, no ano passado, nesse período, houve em Pernambuco 7 mortes de complicações respiratórias. Para esse ano foram 511. Do nada, né? Então, ou seja, esses números não consideram o Covid. Daí a gente já sabe o quão defasado nós estamos em relação aos números reais, ao perigo que está rondando a nossa sociedade aqui no Brasil. O epidemiologista Paulo Lutolfo, ele está falando que em São Paulo as mortes provocadas pelo Covid-19 podem estar 168% acima do número oficial.
Então, assim, o governo tem tido esse esforço de subnotificar, não tem teste, então esses que não são testados não entram nas estatísticas. A nossa situação, que hoje já não é legal, é muito pior, na verdade. Dentro desse contexto, a gente tem ainda a questão do auxílio emergencial para as famílias, esses R$ 600 aí que o governo insiste em não dar. As pessoas formam filas nos bancos, têm ido de madrugada para lá, né? Essas filas não têm uma distância de 1 metro entre uma pessoa e outra, não tem qualquer segurança, é mais um ponto de contágio. A impressão que se tem é de que é uma estratégia muito bem calculada pelo governo de segurar esse dinheiro, de reter, para forçar as pessoas a irem para as ruas, para que as pessoas não fiquem em casa, né? O que é uma pena, porque esse dinheiro poderia ter sido dado já de uma forma muito mais simples, muito mais eficiente também, mas não. Tudo que puder ser feito para atrasar as pessoas, para forçar as pessoas a saírem na rua e para que morra mais gente, né, o que é pior, esse governo tem feito. É uma pena. Vou falar um pouco também aqui sobre a questão política que muita gente tem me perguntado. Moro, Bolsonaro cai, impeachment, etc. Tal. A questão do Moro e Bolsonaro, eu vou resumir de uma forma muito simples assim. Quem assistiu e lembra do filme Batman Dark Knight, a primeira cena desse filme é um assalto a banco feito pelo Coringa. Ele arma um esquema de assalto com vários comparsas, né, para pegar aquele dinheiro. E durante o assalto, conforme vai rolando, ele vai matando todos os comparsas. E aí no final fica só ele com a grana. É mais ou menos isso. Essa aliança Moro, Bolsonaro, a direita, etc e tal, foi uma aliança que tinha um objetivo, né? Retirar o PT para que eles pudessem chegar no orçamento do Estado. Agora, quando você tem esse tipo de aliança, né, super duvidosa, com um objetivo em comum, mas chegou ali, um vai querer tirar o outro, você tem que matar o outro, porque senão você pode ser morto por ele. O final dessa novela não dá para prever agora, eu não vou fazer nenhuma análise futurística, não sou disso. Vou falar sobre a questão do impeachment. Por que que com tudo isso o Bolsonaro ainda não está sofrendo um processo de impeachment? Tem algumas versões sobre isso. O PT aderiu na semana passada à questão do fora Bolsonaro, mas veja bem, o PT não entrou na questão do impeachment do Bolsonaro. Por quê? Porque o impeachment não é um processo, digamos assim, muito legítimo. É um processo extremamente político, entendeu? O presidente ele precisa ter 1/3 da Câmara e ele barra o impeachment. O Bolsonaro já tem conversado com o pessoal do Centrão. Esse Centrão eu gosto de colocar entre aspas porque pra mim é tipo direitão, assim. Pessoa que tem vergonha de falar que é de direita geralmente fala que é de centro. Ele tem feito um acordo com esse pessoal do Centrão, já está oferecendo cargo, etc e tal. Ele consegue segurar muito fácil a votação para ter 1/3 da Câmara, tipo, é pouco. E ele consegue barrar um processo de impeachment assim. É muito difícil. Eu vi alguém falando essa semana, não me lembro o nome, e eu concordo com a pessoa. A pessoa falou assim: é muito difícil um presidente que ainda tem 30% de aprovação sofrer um processo de impeachment, né? Quando houve, tipo, Collor, Dilma, era meio que um consenso, assim. Quem falava que a Dilma tinha que ficar, tipo eu, era louco na época, entendeu? Era um cara, era uma voz sozinha no mundo. Ainda na questão do impeachment que eu tava falando, me perdi um pouquinho no raciocínio. Isso porque eu tô com uma folha hoje, pegando os tópicos aqui. Mas vamos lá. A questão do PT no impeachment. Por que que o PT não entra no impeachment? Porque o impeachment é um processo muito político e que pode ser barrado facilmente. O processo, agora, se conseguirem entrar com uma questão de crime comum em relação ao Bolsonaro, aí não passa pelo processo de impeachment. Porque crime comum é diferente de crime de responsabilidade. Então, crime comum, você já tem quase que de imediato, assim, num prazo muito curto, o afastamento do presidente, né? Porque aí entra em outra esfera. Parece que crime comum não é uma coisa muito difícil de apontar em relação ao nosso atual presidente, mas existem entre uma denúncia, uma apuração, uma investigação,
existe muita conversa ali. Então o PT é muito cauteloso nisso, mas ele prega o fora Bolsonaro porque sabe que não tem como continuar. O que é mais forte dentro da esquerda é a mobilização de massa. E justamente Bolsonaro deu sorte que nesse momento de caos ninguém pode sair na rua. Outra questão aqui que eu vou abordar, já falei do impeachment, tá, e que ninguém cai com 30% de aprovação. É interessante a gente fazer uma análise também. Quem é essa galera que ainda aprova Jair Bolsonaro? É impressionante. Uma parte desse pessoal que apoia o Jair Bolsonaro é uma fração dentro da classe média, porque muita gente da classe média que votou nele hoje tem vergonha. Uma questão importante aqui também é por que que o Bolsonaro ainda retém esse 30% de apoio, né? É uma coisa impressionante. Eu acho que tem uma dosagem de robô aí no meio, mas ainda tem uma galera que apoia sim. Como é que isso acontece? Quem é essa galera? Tem uma parte, né, bolsonarista dentro da classe média, que é um pessoal branco, extremamente racista, que compartilha dos mesmos valores, da mesma raiva que tem, do mesmo desprezo em relação ao povo, se acha diferente, né? Então você tem uma fração ali que vai se manter, vai morrer com ele, né? Isso daí não tem dúvida. Mas tem uma grande parte de apoio ao presidente que vem das classes mais baixas, né? E a nossa questão é o seguinte: como é que justamente as pessoas que mais têm a perder com esse governo, com esse presidente, apoiam esse cara ainda, né? Como é que esse tipo de coisa ainda acontece? Eu acho muito legal as explicações que o Gessé dá sobre isso. Vou fazer a minha muito baseada naquilo que ele fala. E é o seguinte, a questão do racismo, ela atinge as duas classes, não só a classe média, como as classes mais baixas também. Por quê? O racismo é um tipo de violência simbólica muito complicada. Para as pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de exposição, que são mais frágeis a isso e que sofrem esse tipo de racismo, de violência simbólica, essas pessoas tendem a quê? A se identificar com o opressor, né? Esse é um ponto que eu acho muito legal, muito importante. Sempre que, quanto mais difícil for a vida, mais fantasiosa ela vai ser. Então aí a gente vai ver, a gente vai conhecer algumas pessoas ao longo da vida que são pobres, desprovidas de capital cultural e etc. Mas você vai conversar com essa pessoa, ele vai achar que ele não é igual aos pobres que moram ao lado dele, com quem ele divide espaço na feira, com quem ele divide espaço na fila do banco para receber lá os seus R$ 600. Esse cara, ele se vê como um cara que mora nos jardins, numa mansão do Morumbi, e que ele pertence a essa classe, mas ele só foi parar entre os pobres por acaso, por um mero azar da vida, né? Mas que no fundo ele não é aquilo. Então tudo que for valor dessa outra classe, ele vai assumir para ele mesmo, entendeu? E aí é por isso que ele vai se ligar ao apoio de Jair Bolsonaro, é claro, né? Porque vai ter raiva do pobre, que é ele mesmo. Outra coisa também que eu acho bem legal, e aí eu entro no que o Gessé fala, é a questão da identificação com o presidente. Por quê? Muitos desse pessoal, dessas classes mais pobres, né, sempre sofreram todo tipo de violência simbólica, de humilhação e etc. Né? E muitas vezes essa humilhação ela vem da falta de acesso que esse pessoal teve à universidade, né? Então aqui no Brasil tem muito preconceito com quem não tem curso superior, como a gente fala aqui no país, muito preconceito em relação às pessoas que não têm esse tipo de capital cultural e aí vai sofrer. Você não sabe, você não pode falar disso, você não sabe, você não foi, você não estudou isso. Não, eu sou formado em não sei o que, etc e tal. Tem muito esse tipo de conversa que serve para humilhar as pessoas, né? E essas pessoas que sempre foram humilhadas pela ciência, que elas não conseguem entender completamente, porque não tiveram acesso a esse tipo de capital, né? Elas vão fazer o que hoje? Claro, vão negar a validade da ciência, como faz Jair Bolsonaro, que é um cara extremamente ressentido, né? Nunca foi um cara
com o intelectual para nada. E essas pessoas que sempre foram ridicularizadas por não terem esse tipo de capital, vão adorar um presidente que quer acabar com a universidade, que quer tirar a validade da ciência, entendeu? Que vai negar o que os estudos estão falando. Isso daí tem um apelo para essas pessoas muito grande, entendeu? Vai acabar com o Inmetro e tal. E aí por isso que essas pessoas vão falar assim, ó, tá aí, ó, a gente chegou no poder, né? Quem sabe no fundo é a gente, não tem nada desse negócio de academia e etc e tal. Então é por isso que por essas questões de ligações extremamente afetivas, porque eu insisto aqui, a política não é uma coisa racional, ela não tem ligação com a racionalidade, ela está ligada ao nosso campo afetivo. Então, essa galera também provavelmente vai morrer abraçado com o Jair Bolsonaro, ainda que esses sejam os que mais têm a perder. E enquanto ele tiver apoio dessa galera, vai ser muito difícil ele passar por um processo de impeachment. O que eu acho que poderia acontecer para que ele perca o apoio dessa base, que é os mais pobres para quem ele está apontando agora, é só através da bancada evangélica, que é quem domina esse pessoal. Se o Bolsonaro no Congresso perde o apoio da bancada evangélica, aí o discurso muda dentro das igrejas, e aí sim a imagem do cara passa a ser alterada, e aí ele poderia efetivamente perder esses 30% de apoio. É o que eu penso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi um pouco longo, mas a gente se fala aí na semana que vem, se tudo der certo. Um grande abraço para todos vocês.